Olá, sexto ano! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Nesse momento iremos dar continuidade ao nosso conteúdo. Iremos estudar aqui sistemas de numeração e divisibilidade, desta vez parte 2. Iremos ver precisamente os critérios de divisibilidade e o que é um número primo. Esse conteúdo está no livro 2, das páginas 32 a 41. Me acompanhe. Critérios de divisibilidade. Para que serve, o que é, como utilizar? Pois bem, critérios de divisibilidade são algumas regras básicas, mas necessárias, que nos auxiliam, nos ajudam a fazer, ou melhor, a saber se determinado número é divisível por outro. Por exemplo, quando eu sei que um número é divisível por 2? A regra me diz que para que um número seja divisível por 2, ele precisa ser par, ou seja, terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Por exemplo, 100 dividido por 2, 100 termina em 0, 100 é par, logo 100 é divisível por 2, ou seja, 100 dividido por 2 é igual a 50. Divisão por 3. Para que um número seja divisível por 3, a soma dos seus algarismos devem resultar em um número divisível por 3. Exemplo: 123 é divisível por 3, pois 1 mais 2 mais 3 é igual a 6, e 6 é divisível por 3. Divisão por 4. Um número é divisível por 4 quando seus dois últimos algarismos formam um número divisível por 4 ou quando terminarem em 00. Prestem atenção, terminarem em 00, não é apenas em 0. Exemplo: 504 termina em 04. 4 é divisível por 4, logo 504 é divisível por 4, que dá 126. 300 termina em 00. 0 é divisível por 4, logo 300 é divisível por 4, que dá 75. Divisão por 5. Todo número terminado em 0 ou 5 é divisível por 5. 95 dividido por 5 dá 19. 240, que também é divisível por 5, pois termina em 0, dá 48. A partir daqui, vou repetir. Divisão por 6. Um número é divisível por 6 quando é divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Perceba que 6 ele é múltiplo de 2 e de 3. É por isso que na divisão por 6 é necessário que um número seja divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. 54 é divisível por 2, pois é par. Além disso, a soma dos algarismos 5 mais 4 é igual a 9, e 9 é divisível por 3, portanto, 54 é divisível por 6. De todos os critérios de divisibilidade, prestem atenção neste critério: divisão por 7. Para sabermos se um número é divisível por 7, basta multiplicar o último algarismo por 2 e o resultado subtrair dos números que sobraram. Por exemplo, 574 é divisível por 7, será? Vamos ver. A regra me diz que eu tenho que multiplicar o último algarismo por 2. 574, o último algarismo é 4. Então, 2 vezes 4 dá 8. E este valor, este 8, eu vou multiplicar do número
que sobrou fora o último algarismo, ou seja, 574. Como eu utilizei o último algarismo, ficou apenas o 57. 57 menos 8 dá 49. 49 é divisível por 7. Então, 574 é divisível por 7. Atenção, pessoal, se o número ainda continuar muito alto e a partir dessa multiplicação e subtração vocês não identificarem se o número é divisível por 7, vocês deverão repetir o processo até vocês encontrarem um menor valor e for possível identificar com mais facilidade se é ou não divisível por 7. Divisão por 8. Identificamos o número dividido por 8 quando os seus 3 últimos algarismos formam um número dividido por 8. Por exemplo, 1016 termina em 016, ou seja, 16 é divisível por 8. Divisão por 9. Esta regra é bem semelhante ao critério de divisão por 3, mas desta vez a soma dos algarismos tem que ser divisível por 9. Por exemplo, 207 é divisível por 9? Vamos ver. Vamos somar os algarismos. 2 mais 0 dá 2, mais 7 dá 9. 9 é divisível por 9. Divisão por 10. Para identificarmos se um número... Para identificarmos se um número é divisível ou não por 10, basta ver se este número termina em 0. Se o número termina em 0, então este número é divisível por 10. Exemplo: 30. 30 é divisível por 10, pois termina em 0. 1200 é divisível por 10, pois também termina em 0. Agora iremos tratar de números primos, mas pessoal, não pensem que é devido possuir um grau de parentesco. Não é por isso não. Observe o número 2. O número 2 pode ser decomposto em uma multiplicação de fatores, 1 vezes 2. O 6 pode ser 1 vezes 6 ou 2 vezes 3. O 7, 1 vezes 7. O 12 pode ser decomposto de outra forma também, 1 vezes 12, ou 2 vezes 6, ou 3 vezes 4. O número 2 possui apenas 2 divisores, o 1 e o 2. O número 6 possui 4 divisores, 1, 2, 3 e 6. Número 7, também 2 divisores, o 1 e o 7. O número 12 possui 6 divisores, 1, 2, 3, 4, 6 e 12. Os números naturais maiores que 1, que apresentam apenas 2 divisores, recebem o nome de números primos. Os números naturais maiores que 1, que apresentam mais de 2 divisores, recebem o nome de números compostos. Não confundam números primos com números ímpares. O número 2 é o único número primo par. O número 1 não é primo pelo fato de possuir apenas um divisor, ele mesmo. E o número 0 não é primo, pois possui infinitos divisores. Pessoal, termina aqui a nossa aula e até mais.